Às vezes, na política, os maiores erros não são cometidos pelos adversários, mas pelos próprios líderes que acreditam estar acima das regras. E é exatamente isso que pode estar acontecendo agora. O presidente Lula, em sua pressa e arrogância de agir como o chefe incontestável da América do Sul, pode ter dado um tiro no pé tão grande que acabou criando, sem querer, a arma perfeita para Donald Trump usar contra ele. Uma brecha estratégica que pode, ironicamente, se transformar na única esperança de Jair Bolsonaro escapar da perseguição que sofre no Brasil. O mais incrível é que essa arma não foi criada por generais americanos nem forjada em documentos secretos do Pentágono. Ela nasceu de um capricho autoritário de Lula quando ele decidiu usar a Força Aérea Brasileira, um avião militar, pago com os impostos do povo brasileiro para entrar no Peru e resgatar uma fugitiva da justiça, a ex-primeira-dama Nadine Heredia, condenada em seu país por corrupção. Aquela atitude, que muitos classificaram como abusiva e até criminosa, pode agora se voltar justamente contra ele. Você percebe a ironia? No momento em que Lula achava estar protegendo uma amiga, estava na verdade rasgando todos os manuais da diplomacia. Estava ensinando ao mundo uma nova lição, que a soberania pode sim ser ignorada, desde que se use a desculpa de um bem maior. E agora a pergunta que paira no ar é: se Lula pode fazer isso no Peru, com que moral ele vai impedir Trump de fazer algo parecido aqui no Brasil? Imagine só, Trump dizendo ao mundo que está apenas repetindo a lógica que Lula já usou. Se o Brasil teve direito de usar aviões militares para intervir em outro país com a desculpa de proteger alguém perseguido, os Estados Unidos também teriam o direito de agir para proteger um aliado considerado vítima de perseguição política. Lula criou o precedente. Ele mesmo abriu a porta. Mas antes de continuar essa análise até o final, já fortalece este vídeo clicando agora no like. O apoio de vocês é o que garante a força dessa mensagem diante de tudo o que está acontecendo. O deputado Eduardo Bolsonaro já revelou que existe uma ordem executiva assinada nos Estados Unidos que amplia os poderes do presidente americano em casos assim. Originalmente, essa lei foi feita para proteger cidadãos americanos presos de forma injusta no exterior. Só que ela foi atualizada, e na nova redação permite que Washington atue até mesmo em casos que envolvem estrangeiros, desde que exista interesse nacional dos Estados Unidos. Você consegue perceber como essa mudança encaixa como uma luva? Impedir que uma democracia se torne uma ditadura de toga, impedir que o Brasil, a maior nação da América Latina, caia totalmente nas mãos da China e da Rússia manter Jair Bolsonaro com condições de existir politicamente. Tudo isso se encaixa como interesse nacional dos Estados Unidos. É como se a ordem executiva tivesse sido criada sob medida para este momento. Agora pense comigo. Lula raspou os manuais da diplomacia para resgatar uma corrupta condenada no Peru. Trump poderia usar o mesmo argumento para intervir e resgatar Bolsonaro. E a justificativa, para quem olha de fora, faria todo sentido. Eu apenas sigo o precedente criado pelo presidente do Brasil, poderia dizer Trump. A hipocrisia de ontem virando a salvação de amanhã. O mais curioso é observar como os movimentos recentes de Alexandre de Moraes parecem revelar um certo medo de que esse cenário não seja apenas teoria. A retirada da proteção militar do ex-presidente, substituída por seguranças da Polícia Federal e da Polícia Penal, soa muito mais como ansiedade do que como mera reorganização. É o instinto de alguém que teme uma operação de resgate coordenada, possivelmente com apoio externo, e prefere ter ao redor agentes subordinados diretamente. Eles conhecem a lealdade das Forças Armadas a Bolsonaro. Trocar por policiais é uma forma de controle. E é aqui que eu peço que você coloque nos comentários a palavra precedente, porque é exatamente isso. Um precedente criado por Lula que agora pode ser usado contra ele. Não se trata apenas do caso Nadine Heredia. Trata-se do simbolismo. Lula demonstrou que considera aceitável romper soberanias em nome de conveniências políticas. E se ele disse isso ao mundo pelo exemplo, o mundo pode de volta dizer o mesmo ao Brasil. Que discurso a diplomacia brasileira teria na ONU
se Trump ou qualquer autoridade americana resolvesse agir. O máximo que poderiam ouvir de volta seria: vocês mesmos fizeram o mesmo no Peru, agora não reclamem. Como contestar essa lógica? E aqui está a genialidade do movimento. Trump não precisa sequer enfrentar acusações de imperialismo. Ele já teria a narrativa pronta, construída pelo próprio Lula. É a armadilha perfeita. A cada passo, parece que Brasília se enreda mais. Lula acreditava que poderia manipular a América Latina com petismo transnacional e salvar aliados do Foro de São Paulo. Mas acabou criando um risco muito mais alto. Legitimou futuras intervenções em seu próprio território. É como se tivesse aberto a caixa de Pandora e esquecido que ela não fecha mais. E quando Eduardo Bolsonaro revela essa ordem executiva, o tabuleiro fica ainda mais claro. O instrumento legal existe, o respaldo moral, paradoxalmente, foi dado por Lula. E a necessidade política é evidente. Trump sabe que o apoio de Bolsonaro no Brasil não é apenas pessoal, mas estratégico para manter sua rede de influência no continente, especialmente contra o avanço da China. Não faz sentido abandonar um aliado. Imagine só a cena: um avião militar americano pousando em território brasileiro, com a justificativa de proteger alguém vítima de perseguição política, usando a mesma retórica que Lula usou ao buscar Nadine Heredia. O impacto global seria enorme, mas a justificativa existiria. Lula não só abriu o precedente, como também dificilmente teria como exigir respeito que não teve pelas leis internacionais de outro país. E no meio disso tudo, fica claro que o erro foi monumental. Lula quis bancar o herói salvador de aliados corruptos e terminou expondo o Brasil a uma vulnerabilidade diplomática inédita. Um erro que pode custar caro, não apenas para ele, mas para toda a sua estrutura de poder. Se você entendeu o tamanho desse tiro no pé dado pelo próprio Lula, compartilha agora esse vídeo nos seus grupos. O Brasil precisa entender que as consequências de decisões impulsivas podem transformar até mesmo a maior arrogância em fraqueza. E a verdade é que a disputa não é apenas judicial ou partidária. É uma disputa de narrativas. Hoje, Lula e Moraes dizem que Bolsonaro é criminoso condenado. Mas Trump pode dizer que é perseguido político, o que pesa mais diante do mundo. Um governo que já mostrou desrespeito à soberania de outros países, ou a maior democracia ocidental que ainda se apresenta como bastião da liberdade? Não se iluda. O mundo observa. E se essa narrativa ganhar força, a própria ONU pode se ver em dilema. Afinal, se o Brasil não respeitou a soberania do Peru, com que autoridade pede agora respeito? Essa é a beleza cruel da política. Quem cria um padrão pode terminar sendo vítima dele. No fundo, esse episódio nos lembra de uma lição antiga. Quando o poder é usado com arrogância, ele cava sua própria ruína. O erro de Lula já não é mais apenas interno. Ele repercute no cenário internacional. E até mesmo figuras nas Forças Armadas sabem disso. Não é teoria conspiratória. É o rumo lógico dos fatos. Quero saber de você. Você acha que Trump realmente poderia usar esse precedente para agir? Ou acredita que tudo vai ficar apenas na pressão diplomática? Coloca sua resposta aqui nos comentários e vamos debater juntos esse novo capítulo da nossa história. E se essa análise abriu seus olhos para enxergar como a arrogância de hoje pode ser a armadilha de amanhã? Não esquece. Curte o vídeo e se inscreve no canal agora. Só assim a gente garante que a verdade continue circulando enquanto eles tentam silenciar tudo. O fato é que Lula, ao tentar proteger uma condenada por corrupção no Peru, não apenas se expôs, mas riscou um fósforo ao lado de um barril de pólvora internacional. Se essa centelha virar fogo, o mundo inteiro vai assistir à ironia da justiça política. Quem rasgou a soberania de ontem não terá como gritar por soberania amanhã. E talvez, no final das contas, seja exatamente essa contradição que abrirá as portas para o resgate de Bolsonaro. E se acontecer, será Lula o responsável. Um grande abraço.